Alô, amigos do programa Cá Entre Nós, o nosso cordial bom dia. E hoje, mais uma grande entrevista para os senhores e senhoras internautas de Minas, Brasil, Juiz de Fora e o mundo. Hoje nós estamos recebendo a visita do nosso querido José Cláudio Rodrigues, religioso, pastor, um homem que tem uma participação, uma influência muito grande no desenvolvimento do movimento evangélico em Juiz de Fora. Um homem que trabalha com o Evangelho de Cristo, levando a verdadeira palavra para os lares, na igreja, o coração das pessoas. É um tremendo homem. E ele nos surpreende de uma maneira espetacular, porque depois de 2 candidaturas, ele retorna à vida política como pré-candidato a deputado estadual pelo PTB, Minas Gerais. Então agora os senhores conhecerão melhor o nosso querido José Cláudio. José Cláudio, bom dia. Bom dia, Desidério. É um prazer enorme ter recebido esse convite para estar aqui com você. Como você falou, depois de um tempo, nós retornamos aí à seara política para que possamos estar aí realmente realizando coisas que precisam ser realizadas nesse nosso país e pautando mais ao nosso Estado, né? Por isso que eu realmente tive essa decisão tomada em prol da nossa sociedade. Eu vejo que o nosso país hoje está passando por certas situações que não podemos fechar os nossos olhos a tudo que está acontecendo, a diversidade. Eu sou, como você disse, advogado, sou pastor, e tenho visto e trabalhado muito com a realidade da nossa sociedade. Qual igreja, José Cláudio? É Missão Reencontro. Missão Reencontro. Onde ela está localizada? Está localizada ali na Rua Benjamin Constant. A Rua Benjamin Constant, esquina com Hipólito, né? Isso. Esquina com Hipólito e Caron. Ô Luiz Cláudio, as pessoas decidem ser candidatos porque têm amor. A igreja tem amor, Juiz de Fora tem amor à cidade. E o que te levou então a ser pré-candidato e pelo PTB, por gentileza? Desidério, o que me levou a ser pré-candidato, ou colocar o meu nome à disposição, foi por ver o movimento da realidade que nós nos encontramos hoje, a nossa sociedade. Como eu disse, por trabalhar na seara jurídica e também como pastor evangélico também, eu vejo muitas situações que realmente me chamam a atenção. E essas situações emergem agora da necessidade de nós estarmos empenhando esforços e precisamos de homens com muita coragem, com muita força. E eu, particularmente, sei da minha capacidade, sei que eu posso somar muito com o poder estadual, o poder legislativo, e tenho certeza, embora sendo um homem simples, que nasci em fazendas, fui criado em fazendas, com 16 anos eu já tinha o meu 2º grau, já tinha tirado o meu 2º grau, e fui para a fileira militar na época, fui servir na Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro. Eu me lembro que tinha mais de 2.000 pessoas, 2.000 conscritos, e eu era o único que tinha naquela época o 2º grau. E o capitão, na época do Exército, que era o comandante do batalhão, me chamou no gabinete dele e falou algumas coisas que eu nem imaginava. Então eu nasci na fazenda, trabalhei muito e fui para a cidade grande, para o Rio de Janeiro. Fui para as fileiras militares, lá eu aprendi muita coisa. Fiz muitas coisas, Desidério, avançando, porque o meu objetivo era avançar, ter sucesso, buscar um caminho
errei, tive alguns tropeços, como todo ser humano, mas busquei sempre acertar. E busco, até os dias de hoje, acertar em tudo que eu faço. E quando eu passei no vestibular, quando eu fiz faculdade no Viana Júnior, eu me lembro até hoje que eu fiz uma redação, e o nome da redação me chamou muita atenção, onde eu tirei a nota máxima, tentar já ter percorrido mais da metade do caminho para a vitória. Então, se você tenta e busca trilhar por um caminho saudável, um caminho moral, um caminho ético, isso é muito importante para o ser humano. E é isso que nós vamos estar nos esforçando para mostrar para a nossa sociedade que nós precisamos sim defender os valores que realmente vai nos levar de encontro a essa segurança que nós precisamos, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Nós precisamos de segurança. Então nós empenhamos, inclusive, atualmente nós temos o movimento cristão conservador, que está sendo abraçado por toda a sociedade. E esse movimento cristão conservador, que se instaurou no PTB, é o único partido que tem esse movimento. Esse movimento nasceu no coração do Roberto Jefferson, que é o nosso, então, presidente nacional de honra, porque do anseio que ele tem de fazer algo pela sociedade, porque Roberto Jefferson, ele desbravou e desmantelou todo um sistema, desde aquela época que nós temos a notícia do mensalão, dos mensalinhos, e de toda uma estrutura, né, que o nosso Brasil está vivenciando, no mundo da corrupção, no mundo que realmente as pessoas estão degenerando, né, a ética e a moral, e isso aí, um movimento cristão conservador tem como suas bases e suas bandeiras, assim como o PTB, defender, né, Deus, a pátria, a família, a vida e principalmente a nossa liberdade, porque a nossa liberdade, ela se encontra ameaçada. Todos nós sabemos que nós não queremos chegar ao ponto de termos uma sociedade enfrentando os problemas, né, que os nossos países vizinhos da América Latina, como a Venezuela, como Cuba, como o Equador, que agora está passando por uma situação difícil, o Chile, a própria Argentina. Então nós não queremos que isso se instale na nossa nação. E para isso nós precisamos sim formar um corpo no legislativo estadual e no legislativo federal também, assim como no Senado. Porque mesmo como pastor, ô Desidério, eu vejo uma peculiaridade, que o meio evangélico, ele sempre foi um meio onde nós ouvimos dos nossos anteriores mestres, né, que a política não era para o cristão, não era para o pastor. E diferentemente disso, nós chegamos à conclusão de que a política é sim, a política é para o povo cristão. Nós temos aqui na nossa sociedade hoje, comprovado pelo IBGE, por pesquisas sérias, o povo cristão na sociedade brasileira representa 84%. São a grande massa, a grande maioria macífica, são cristãos que devem observância, né, aos valores. Não vamos falar de cristãos, mas vamos falar de valores morais, valores éticos que a bandeira cristã defende. Mas mesmo que não for, se nós não passarmos pela seara dessa nomenclatura cristã, mas a convivência é vida,
viver numa sociedade organizada como a nossa, nós precisamos ter disciplina. Se nós não tivermos disciplina, não tivermos aí um mínimo de regras para seguirmos, como é que nós vamos viver numa sociedade de forma organizada? Se nós não tivermos esses pilares basilares para podermos garantir uma convivência harmônica entre a sociedade, que é a bandeira da família e a bandeira também da nossa liberdade, então como que nós vamos viver? Será uma baderna, porque se nós não aplicarmos a nossa vida nesses princípios, certamente nós não teremos uma convivência social agradável para com as pessoas. Então, nós precisamos aí, com certeza, dar maior valor à conservação da nossa família e à conservação da nossa liberdade, porque a liberdade, sem ela, nós nem podemos exercer o princípio divino que todos nós temos, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele nos permite a tomar decisões, ele nos permite a colocar os nossos filhos na escola, ele nos permite a construir uma escola melhor, ele nos permite a construir um mercado financeiro, um mercado comercial melhor. Mas sem esse livre-arbítrio, sem a nossa liberdade, isso não cabe a nós mais. Porque se a nossa liberdade for tirada, como foi tirada nos países que eu citei há pouco, essa liberdade tolhida, ela passa a ser gerenciada pelo Estado. E a gerência do Estado, infelizmente, possam até ter boas intenções, mas nunca funcionou. Nunca tivemos a inserção desse método dentro de um governo que pudesse dar certo. Então nós precisamos o quê? Continuar operando com a nossa liberdade, que é o principal princípio que nós devemos defender. A nossa família, porque a família são bases que precisam ser bem estruturadas. Você vê que eu estava lembrando um outro dia, arranjando algumas situações de pensamentos retrógrados lá do nosso passado, eu pude perceber que os incas, você já ouviu falar dos incas? Sim, perfeito. Sim. E dos maias, né? Que são civilizações antigas. E existe um histórico dos incas que eles foram ameaçados pelos espanhóis, pelos exército espanhol, e aconteceu um fato muito curioso, que os incas, para que eles defendessem o seu território, ele criou laços de afetividade, laços reais, familiares. Ou seja, ele colocou, o chefe deles colocava os bebês que acabavam de nascer. Então aquele bebê, ele amamentava em todas as mães, criando ali um vínculo familiar. Ou seja, ali estava estabelecendo uma irmandade. Ou seja, ali um irmão defendia o outro com a própria vida. Estava pronto, unidos. Eles foram unidos pelo laço, né, da mãe materna. Então todos eram filhos das mães. Todos eram irmãos de leite. Isso criou um vínculo. E isso fez com que aquela tribo, com que aquela civilização perdurasse por muitos e longos anos. E ali a gente tira nós podemos tirar disso uma lição. Como que o vínculo familiar é importante. O vínculo familiar, para nós, hoje, quando você tem uma família, você vai para uma cidade, você vai para algum lugar, e você tem um ente familiar, um parente, isso ajuda muito nós a avançarmos com os nossos projetos. Porque sem uma ajuda familiar, se torna muito difícil para o ser humano. O ser humano que não tem um ente familiar, né, que ele possa contar, fica difícil. Ele consegue,
Mas é mais É difícil. mais difícil. Mas eu até queria tocar nesse assunto com você, ô José Cláudio. Porque nós estávamos analisando, conversando ainda há pouco, e a sua pré-candidatura vem no momento onde detecta-se, né, um crescimento enorme do movimento evangélico dentro de Juiz de Fora. E você é um grande responsável desse crescimento. Toda a sua vida pregressa você dedicou ao Evangelho de Cristo, dentro das igrejas. E como que você vê agora a sua candidatura nesse meio evangélico, haja vista que outros pastores também estão disputando, da Batista, da Assembleia. Como que você está, a sua pré-candidatura, como que está sendo difundida e como que você vê em termos de possibilidade, por gentileza? Perfeito, Desidério, a sua pergunta é muito oportuna. A questão do povo evangélico está realmente muito disseminada. Temos pastores, né, de alguns segmentos, embora reconheçamos aí que cientificamente somos 84% de toda a nação brasileira, em Juiz de Fora o povo evangélico cresceu não só em Juiz de Fora, mas em toda a região, na zona da mata e vertentes. Você vê que na minha cidade, que é em Tocantins, lá há 10 anos atrás não tínhamos igrejas evangélicas. Hoje nós temos 2, 3 igrejas evangélicas instaladas em cada rua da cidade. Então o povo agora passou a aceitar, porque os princípios evangélicos, que são os princípios cristãos, o movimento cristão, por exemplo, do PTB, ele é apoiado. Nós temos um coordenador católico, que é o padre Kelmo, que está fazendo um trabalho belíssimo por todo o Brasil, está viajando. O representante, o coordenador evangélico, que é o pastor Luiz Cláudio, que ele também está viajando por todo o estado de Minas Gerais e por todo o Brasil, que nós estiveram no Nordeste, lançaram lá um candidato ao governo, lançaram os candidatos ao cenário, ao Legislativo Federal. E nós estabelecemos algumas metas. Eu estou sendo muito apoiado em uma cidade próxima aqui, que é Belo Horizonte, e a região ali, porque nós sabemos que Juiz de Fora está sendo bem monitorada nesse sentido, e nós queremos o quê? Que o nosso povo, ou seja, que o candidato, com todo o respeito, que tenha a sua honra e o seu respeito, venha a ser realmente eleito. E nós não vamos criar dificuldades para que isso ocorra. Nós queremos que os candidatos cristãos, os candidatos que defendam os valores cristãos, os valores de uma sociedade organizada, venham sim a representar a sociedade brasileira perante o Congresso, perante a Câmara Legislativa, e isso é de suma importância para nós. E aqui na cidade tem um apoio muito grande, um apoio de várias denominações, várias igrejas que estão aí nos apoiando, e também tem o apoio secular também, não só o apoio de igreja, porque como a igreja é muito pulverizada, embora falta um pouco mais de unicidade, união do povo, para que possamos aí vir eleger mais candidatos, mais pessoas compromissadas com o Evangelho, com o cristianismo e com os valores, né? Não vamos falar de compromissadas com o Evangelho, mas compromissadas com os valores que precisamos defender para que a nossa sociedade ela se mantenha uma sociedade organizada, ela se mantenha uma sociedade agradável, que não seja uma sociedade jogada, toda ela sem nenhuma esfera de esperança. Porque eu não quero que o meu filho amanhã encontre uma sociedade cujos valores que há séculos vêm sendo defendidos sejam deflagrados.
Eu não posso querer que o meu filho, eu quero que o meu filho viva numa sociedade onde ele possa ter uma boa escola, uma boa educação. Eu quero que ele entre numa faculdade, numa universidade, e nessa universidade respeitem ele como um cidadão, com seus princípios, né? Que ele realmente possa expressar, que ele não seja tolhido, que ele não seja reprimido por valores que outras pessoas também questionam. Porque cada um, como eu disse, nós temos o livre-arbítrio. Cada um acredita da forma que ele lhe apraz. Mas ele precisa ter o respeito. Eu acho que nós precisamos respeitar as decisões alheias. Perfeitamente, José Cláudio. Você falou em livre-arbítrio e a gente percebe que você está caminhando para uma pré-candidatura e já articula-se até possíveis dobradinhas, né? Então você vem pré-candidato a deputado estadual e nós temos o Melo em Juiz de Fora, que é do PTB, é pré-candidato a deputado federal. Há outras possíveis dobradinhas em outras regiões do estado, você vai rodar com ele no estado todo. Como que vai funcionar esta campanha para angariar votos, capacitá-los deputados? Isso, nós estamos aí conversando, né, com as possibilidades para viabilizarmos após a nossa convenção, que vai ser agora dia 23, para definirmos realmente quais serão os candidatos e definirmos aí de forma formal, né, com quem que nós vamos caminhar alinhados, vamos estar alinhados. E estamos abertos aí a todas as conversações e todas as possibilidades. O Sargento Melo é um dos candidatos do PTB, que está conosco aqui. Temos também a pastora Jane, que é do segmento evangélico também. De Juiz de Fora? Ela é de Belo Horizonte. Belo Horizonte, sim. Jane Silva, que ela chama. Jane Silva. Ela foi secretária de Cultura, né, do governo, e esteve em alguns cenários que realmente ela, inclusive, também é presidente da comunidade Brasil-Israel. Então, trouxe está com uma grande bagagem também, assim como o candidato aqui, o pré-candidato a deputado, né, federal, o Melo, que tem grandes chances também na nossa região. Isso é muito importante para nós. Aí nós vamos estar estabelecendo aí contatos que estamos firmando para poder decidir depois da nossa convenção como que nós vamos costurar, né, esses apoios e esse caminhar, né? Muito bom, muito bom. Zé Cláudio, chegamos ao final de mais um programa Cá Entre Nós. Eu gostaria que você ocupasse agora esse espaço para você conversar com o teu público, com a tua família, com o povo de Juiz de Fora, com as pessoas que possivelmente e aquelas que certamente dedicarão o voto a você. Fica à vontade para as suas considerações finais. Bom, eu quero me dirigir ao público em geral e dizer que, embora seja de família simples, tem uma simplicidade, mas eu conheço a minha capacidade pessoal e sei que posso verdadeiramente somar muito para a sociedade brasileira, representá-los perante o Poder Legislativo Estadual, se a minha candidatura sim se consumar, porque eu estou como pré-candidato ao Estado, e sei que como pré-candidato ao Estado e como futuro candidato, poderei estar estabelecendo e representando, dialogando muito com o governo federal, para que possamos estar, principalmente para a nossa região, trazendo benefícios que vá de encontro aí à necessidade da sociedade, a necessidade dos municípios, a necessidade do Estado, e principalmente nós temos que atrelar muito a questão das crianças, que eu dou muito valor, porque eu tenho visto como crianças têm sofrido, os idosos, como têm sofrido os idosos
com a falta de assistência, com a falta de pessoas que realmente tenham um compromisso com essa bandeira dos idosos. Então, eu peço, como pré-candidato, para que as pessoas apreciem, se eu vier amanhã consumar a minha candidatura, apreciem o nosso nome, para que possamos estar representando vocês no Legislativo Estadual. Aqui eu deixo o meu grande abraço, e eu quero aqui, Desidério, falar uma frase que é uma bandeira, que eu vou caminhar com ela. I have a dream. Dizia Martin Luther King, eu tenho um sonho. E o meu sonho, Desidério, é ver a todos como irmãos, mas na linha do sucesso, na linha da prosperidade, que todos tenham oportunidade, que todas as crianças possam ingressar numa faculdade, que todos os idosos tenham o seu respeito, que todos os jovens possam trilhar por um caminho do bem. Este é o meu sonho, de ver a todos como irmãos e irmãos no caminho da prosperidade, que todos possam ter sucesso e realizar os seus projetos e ter o Estado capacidade de poder prover essa sustentabilidade. E para isso, com certeza, nós temos que desconstruir algumas bases que impedem as pessoas de terem o sucesso que elas precisam ter, de terem o quê? Os seus projetos realizados, porque existem projetos, existem bases que foram construídas para impedir as pessoas, ou um número maior de pessoas, de alcançar o que elas querem, de alcançar uma boa faculdade, uma boa universidade, de alcançar de ter a oportunidade de estabelecer um livre comércio para que elas possam realmente estarem de bem com a própria vida. Porque se nós não realizarmos os nossos projetos, como que nós vamos estar de bem com a vida? Viver em harmonia. Viver em harmonia. Perfeitamente. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Cá Entre Nós. Nós estamos registrando aqui para que os senhores avaliem este pré-candidato, um homem íntegro. Nós já o conhecemos em Juiz de Fora, pelo menos por 2 décadas. Pelo menos por 2 décadas. É uma pessoa extraordinária. O nosso abraço, o nosso bom dia. Bom dia, José Cláudio, e sucesso na convenção e nas urnas. Bom dia, Desidéria. Fica o meu abraço aqui, o agradecimento por essa entrevista. Como você tem uma consideração muito grande por você, pelo seu trabalho, respeito muito o seu trabalho e você tem a minha gratidão. Obrigado. Pode desligar, ok? Ótimo. Pode.